Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é saúde ou estética? A gente tá vivendo... Essa questão das redes sociais hoje, né? Tem feito com que as pessoas entrassem numa loucura de uma perfeição de uma imagem que não existe. E a gente começa um dos exemplos em relação a isso é a questão da utilização dos filtros, né? As redes sociais, elas colocam, quer dizer, algumas redes sociais, elas dão essa alternativa de filtro para que a imagem fique perfeita. Eu tenho esses buraquinhos aqui, tá vendo? Por exemplo, que foi da acne, tá vendo? E que me incomodam, esteticamente me incomodam, mas em relação à minha saúde não interfere em nada. Né? Mas a gente sabe que hoje tudo é imagem, o que vende é imagem. E aí tem uns filtros que eu, por exemplo, quando eu coloco alguns filtros no Instagram, que eu tô fazendo algum story, alguma coisa, ou alguma outra rede, que eu acho, poxa, ficaria, né, um outro ser humano. Então essa manchinha aqui, essas manchinhas de sol aqui assim, tá vendo? Também que tem tratamento e tudo, mas às vezes a gente não tem dinheiro pra poder fazer o tratamento, porque é caro, né? Então assim, aí a gente começa a utilizar os filtros para que a gente vire uma pessoa perfeita, como as modelos, né, as atrizes, que sempre vem dessa questão de Hollywood. E, gente, como essa questão estética muda com o tempo, né? Se você for olhar os quadros renascentistas, as mulheres que eram endeusadas eram as mulheres que tinham mais carne, né? Que era sinônimo de saúde. Então a questão da estética, por exemplo, no Renascimento tinha a ver com a saúde e que assim, não necessariamente, né? E aí a gente entra, aí tem essa questão da gordofobia, né? Tem essa questão do que o mercado consome, você tem que ser magérrima e muitas vezes uma mulher muito magra também não é saudável, aí vem a questão da bulimia, da anorexia. Então assim, como essa questão da estética interfere no comportamento das pessoas. E aí a gente viu um post uma vez no Instagram falando, já pensou se todas as mulheres amassem os seus corpos como eles são? Olha o quanto a indústria de cosmético perderia. Teve um produto que foi lançado há um tempo e que eu fiquei indignada. Gente, eu não tava acreditando naquilo, que foi um perfume para a popoca. Você lembra, Pete? Lembro. Que vendia, ainda vende farmácia. Lembro. Vende farmácia. E assim, por mais que fale, mas é um produto desenvolvido para controle do pH, nananana, vende como perfume. O que o perfume nada mais é para disfarçar um odor natural do corpo. Só fazem para a genitália feminina. Por quê? Por que sempre é a mulher que tem que abdicar de alguma coisa? A mesma coisa olha a dificuldade para um homem fazer uma vasectomia. Mas a mulher não, ela tem que ligar as trompas, ela tem que fazer todo o procedimento para que ela não engravide. Ou por que a gente tem que estar sempre em busca do corpo perfeito? Por que a mulher tem que estar sempre nessa obsessão? Por que a mulher não pode deixar a perna peluda? Ou o sovaco cabeludo? Mas o homem, ou buço, né? Mas o homem, ou a sobrancelha, Frida Kahlo. Mas o homem não, o homem pode ser barrigudo, o homem pode ser peludo, o homem pode deixar a barba gigante. Isso até mudou um pouco, tem bastante homem que se cuida e tal, mas ainda não é desse jeito, ainda não é dessa forma, né? É 90% para as mulheres e 10% para os homens, esteticamente, né? As indústrias. Mas o que a gente fala assim, o homem, quando ele é vaidoso, é uma escolha dele. Ele pode não ser vaidoso, ele pode... Mas a mulher não, é como se a mulher tivesse a obrigação de se encaixar naquele padrão. E não é por uma questão de saúde, aí por isso que a gente tá por esse tema, assim, né? Não é porque uma pessoa é gorda que ela não é saudável.
ou não é porque uma pessoa é magra que ela é saudável, né? Então é muito complicado, porque são esses estereótipos e essas imposições mercadológicas, e eu digo mercadológica porque sim, grande parte das imposições vem de indústrias, de grandes empresários que vão ganhar dinheiro em cima disso, gente. Vão ganhar dinheiro. Tanto é que existem vários ginecologistas, por exemplo, que condenam o sabonete íntimo. Mas o mercado coloca a utilização do sabonete íntimo para a mulher como uma coisa fundamental para a saúde da vagina. Mas um monte de ginecologista condena. Porque aí assim, é só a mulher que fede, né? É só a genitália feminina que ainda ganha apelido de bacalhau, né? Né? Como se tivesse um cheiro forte. Homens, vocês também produzem cheiros fortes, né? Mas o mercado não lhe impõe, no máximo um desodorante, né? Pra axila, pra não ficar com CC. Porque aquele pós-barba não é porque tem essa coisa, né, do pós-barba. Você faz a barba, o homem faz a barba, e aí tem um pós-barbazinho assim que é pra dar um cheiro, ou é pra algo aquela do queimadinha. tipo. Aquela queimadinha. E tem cheiro, diz que tem cheiro bom, tem um cheiro bom. Então não é uma coisa... Não é uma coisa que tipo, é necessário ou não é necessário? Se vende como necessário ou não? Não é Pois opcional. Exato. É opcional. E assim, eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo falando o seguinte para as mulheres. Mulheres, quanto mais insegura nós formos, mais o patriarcado se faz e mais dinheiro essas empresas ganham em cima da nossa insegurança. Então, se for uma questão estética, analise direitinho se é necessário passar por tudo isso e entrar nesse jogo de manipulação capitalista. Se for uma questão de saúde, ok. É importante cuidar da saúde. Se for uma escolha, que não entre num processo de obsessão e de loucura pela busca do corpo perfeito. Porque se a gente entra nesse nível de loucura, a gente nunca vai estar satisfeita com o corpo que a gente tem. E aí a gente continua alimentando esse sistema. Então entenda que cada corpo é um corpo. O meu corpo nunca vai ser igual ao seu, nunca vai ser igual ao de Isa, nunca vai ser igual ao de Paula Oliveira. São anatomias diferentes, são vidas, estilos de vida diferentes. Então a gente precisa só encontrar um lugar em que a gente fala, porra, tô feliz aqui onde eu tô. Nesse lugar que eu achei. E que isso não se transforme numa obsessão. Porque essas inseguranças são colocadas na nossa cabeça desde pequenas. E não é só em relação ao nosso corpo, não. Em relação ao nosso comportamento, em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao mercado de trabalho. Então, esse sistema machista e patriarcal se alimenta dessas nossas incertezas e inseguranças. Porque isso foi colocado dentro da gente. Então, pensem direitinho em relação a isso, revejam seus comportamentos, né? E tentem encontrar esse lugar satisfatório e não obsessivo ou obcecado. Deem sugestões de temas aí embaixo no comentário que vocês querem que a gente converse um pouquinho, né? Botar o nosso ponto de vista em relação a isso. E curtam, comentem, compartilhem para que a gente possa ampliar a nossa rede de afetos e que esses pensamentos e essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.